1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Ya lo tiene, va a llevar una buena nota. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss, al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. É preciso ser muito ranzinza. E aí, tu já conseguiu pensar como é que o menino Gauss conseguiu tamanha façanha em tão pouco tempo? Olha só. Tem a sequência 1, 2, 3, 4, uma carreirinha. Eu vou até 96, 97, 98, 99 e 100. beleza? Nós temos aí uma progressão aritmética na qual o primeiro termo é 1, o último termo é 100, a quantidade de termos, ou seja, n, também é igual a 100 e a razão é 1, não é isso? Ó, 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1. 99 menos 98, 1. Então é isso aí, ó. Nós temos aqui A1 igual a 1, A100 igual a 100, N igual a 100 e a razão igual a 1. Guarda aí essas informações. Lembra de uma propriedade das progressões aritméticas que diz que numa PA a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes aos extremos? Pois é essa propriedade que a gente vai utilizar. Qual é a soma dos extremos? 1 mais 100.
101. Diz que essa soma é igual à soma dos termos equidistantes aos extremos. Então, eu vou pegar 2 e somar com 99. Verifique que a soma realmente é 101. Pega 3 e soma com quem? Com 98. De novo, a soma deu 101. 4 soma com 97. Dá 101. 5 soma com 96 e assim por diante, tá certo? Minha gente, se eu tenho 100 termos e eu estou somando esses termos, minha gente, se essa progressão tem 100 termos e nós estamos somando esses termos 2 a 2, nós efetuamos essa soma quantas vezes? 100 termos agrupados 2 a 2, eu tive essa soma 50 vezes, ok? Então, olha só. Quem foi que nós somamos aqui? Eu vou pegar e escrever aqui a soma. É igual a... Nós somamos o primeiro termo, A1, com o centésimo termo, o A100. Não é isso? E aí, pela propriedade que eu mencionei há pouco, então todos os outros pares que nós juntamos para somar, o resultado foi igual à soma do A1 com o A100. Então, olha só, nós tivemos o primeiro termo mais o último termo. Isso foi feito quantas vezes? 50 vezes, Islane. Esse número de vezes que essa soma foi feita corresponde à metade da quantidade de termos. E quantos são os termos? 100 dividido por 2. Essa relação aqui nos dá a soma que Gauss pensou, o menino Gauss. Agora vamos generalizar. Veja, a soma dos n termos de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo somado ao último termo, não é isso? Ó, a n, que nesse caso foi 100, mas em outra progressão a gente não sabe se é o centésimo termo, se serão 50 termos, 40 termos. Então foi o primeiro somado ao último termo vezes a metade da quantidade de termos. Então, vezes n sobre 2. Reescrevendo, a soma dos n termos de uma PA vai ser o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Olha só. Quando é dito que a soma dos 4 primeiros termos de uma PA é igual a 42, está sendo aí reconstruída uma nova progressão aritmética. É uma PA dentro de uma PA que já existe. Então, olha só. Dessa PA, então, nós sabemos que n é igual a 4, porque é a quantidade de termos, e a razão é 5, conforme foi dito no texto. Nós sabemos também que a soma desses 4 termos é igual a 42. Sabemos a soma, a quantidade de termos, a razão. Vamos ver o que é que a gente consegue trabalhar a partir disso. Lembra que a soma dos n termos de uma PA é A1 mais AN vezes n dividido por 2. A soma 42 é igual a A1 mais AN, o enésimo termo é o último termo, então A4 vezes n, que é 4, dividido por 2, beleza? Então, nós vamos ter que 42 é igual a A1 mais A4 vezes 2. Eu peguei o 4 e já dividi por 2.
O 2 que está multiplicando passa dividindo e a gente vai ter que A1 mais A4 é igual a 21. Guarda essa informação aqui. Nós precisamos determinar o valor de A1. Para saber A4, o que é que a gente pode fazer? Lembra, numa PA, a gente pode escrever qualquer termo a partir do segundo termo. A gente pode escrever qualquer um deles em função do primeiro termo e da razão. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos escrever o A4 em função do A1 e da razão. Olha só. Assim, lembrando que AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse AN é o A4 que a gente está procurando. A1 também desconheço. Mais N menos 1, 4 menos 1, 3, vezes a razão, 5. Então, a gente sabe que A4 é igual a A1 mais 15. Opa! Nós temos aqui, eu vou chamar essa de relação 1. E obtivemos agora a relação 2. Eu precisava saber quem é A4. E eu já descobri. Daí, nós vamos pegar essa relação 1, que é A1 mais A4 igual a 21. Então, A1 mais... Quem é A4? A4 é A1 mais 15. Isso vai ser igual a 21. 2A1 é igual a 21 menos 15, que dá 6. Se 2A1 é 6, é porque A1 é igual a 3. Deixa eu mostrar para vocês uma outra forma de resolver essa mesma questão. Partindo daquela mesma ideia, a partir do segundo termo, qualquer termo pode ser representado a partir do primeiro termo, no caso A1, e da razão. Então, olha só. Quem é o A2? A2 é A1 mais R. Quem é A3? É A1 mais 2R. Quem é A4? A1 mais 3R. Ok? Então, nós vamos agora somar. Ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4, a gente sabe que isso é igual a 42. A1, eu vou repetir. Só que, por questão de espaço mesmo, a soma desses três eu já vou trazer daqui, ó. A2 mais A3 mais A4 é A1 mais A1 mais A1, 3A1. Mais 1R mais 2R mais 3R, 6R. Isso tem que ser igual a 42. A1 mais 3A1 dá 4A1. Se R é 5, então 6 vezes 5 dá 30. E tudo isso tem que ser igual a 42. 4A1 é igual a 42 menos 30. Ou seja, 4A1 é igual a 12. E A1 é igual a 12 dividido para 4, que dá 3. Beleza? É outra forma de resolver a mesma questão. Questão 17. Uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos. E as parcelas mensais serão da seguinte maneira. A primeira parcela será de R$1.000 e as demais decrescerão R$20 ao mês. Ao final do financiamento, esse carro terá custado ao comprador... Olha só, é dito para a gente que o pagamento desse carro será feito em parcelas mensais durante 2 anos, ou seja, serão 24 parcelas. Também é dito que a primeira parcela custa R$1.000 e as outras vão tendo um desconto de R$20 mês a mês. Observa que há uma diminuição constante, né?
Então, isso caracteriza uma PA decrescente. Olha só. O primeiro termo é R$1.000, tá certo? A1 é igual a 1.000. A próxima parcela, a segunda parcela, ou seja, o A2, é 1.000 menos 20, ok? Então, vai dar 980. A terceira parcela, que é o termo A3, 980 menos 20, que dá 960. Isso vai se repetindo até que chegue à última parcela, ou seja, a 24ª parcela, que é exatamente o A24. O que nós precisamos determinar é a soma de todas essas parcelas. Nós vamos então utilizar essa relação que nós vimos agora há pouco, a soma dos termos de uma PA, beleza? Nessa PA, nós temos A1 igual a 1.000, A2 igual a 980. Se A1 é 1.000, A2 é 980, a gente pode então determinar a razão dessa PA. Como é que eu vou determinar a razão? É só pegar qualquer termo a partir do segundo, eu vou pegar o segundo termo, e dele subtrair o seu antecessor. Nesse caso, é 1.000. Isso implica, então, que a razão é 980 menos 1.000. Então, a razão é menos 20. Lembra lá do iniciozinho dos nossos estudos de PA? Toda vez que a gente tem uma razão negativa, ou seja, uma razão menor do que zero, nós temos uma PA decrescente. Beleza? Para a gente determinar a soma dos termos de uma PA, vou colocar aqui, ó. Sn é igual ao primeiro termo mais o último, que é o enésimo termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Gente, o enésimo termo é o último termo, que nesse caso é o A24. Aqui a gente também consegue determinar, né, que N é igual a 24. Quem é que a gente precisa calcular? O A1 a gente já conhece, o N a gente já conhece, mas nós precisamos calcular esse tal AN. Então vamos aqui, ó. Lembra que AN é determinado como sendo A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é N? 24. Então, A24 é igual a A1, que é o primeiro termo, no caso é 1.000, mais 24, que é N é 24, 24 menos 1, 23, vezes a razão, que é menos 20. Então, o 24º termo, ou seja, a 24ª parcela do carro vai ser 1.000, mais 23 multiplicado por menos 20 vai dar menos 460. Então, a última parcela, que é o 24º termo, é 1.000 menos 460, que dá 540, ok? Agora, é só a gente substituir, ó. Sn, S24, que é a soma das 24 parcelas, é igual a primeira parcela, que é 1.000, mais a última parcela, que é 540, tudo isso vezes 24, dividido por 2. Então, a soma das 24 parcelas é 1.540 vezes, gente, 24 dividido por 2 dá 12. 1.540 vezes 12. Então, a soma dos 24 termos é igual a 18.000
R$ 480. Então, esse é o somatório das 24 parcelas. Essa relação, construída a partir daquela história de Gauss, ela é justamente para evitar que a gente calcule a soma dos termos de uma PA somando literalmente termo a termo.